Se você é de um tempo que o cachorro comia o resto da comida da família, dormia no quintal e que já salvou algum desses bichinhos da temida carrocinha, que graças a Deus não existe mais nos moldes de antes, percebeu que as coisas mudaram um pouco, vamos dizer, de 20 anos para cá. Os pet lovers, que são as pessoas que amam os seus bichinhos de estimação, mas também defendem qualquer animal, eles promoveram uma verdadeira revolução nesse mercado. Com o faturamento de 2020 no mercado dos pets passou dos 40 bilhões de reais. Isso segundo o Instituto Pet Brasil. Isso coloca o Brasil como o terceiro maior país que mais investe nos animais e nos cuidados com ele, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Ou seja, dinheiro pra caramba que a gente gasta com os nossos bichinhos de estimação. Então, comparando o cenário atual com aquele que a gente tinha antigamente, aparentemente a única semelhança é o amor das pessoas pelos seus bichinhos. Tipo o Bruno, que tem uma gatinha, que ela praticamente manda na vida dele. Às vezes a gente está conversando, ela sobe na cabeça dele. Eu sou a Nazaré Tedesco dos gatos, porque o gato da vizinha entendeu que a minha casa é a casa dele, mora aqui. E é sobre o mundo dos bichos de estimação que o De Tudo Pode vai conversar hoje, né, Bruno? Olá, pessoa que não tem pet, né, dona Elígia? O modo ranço já está ativado para a senhorita. E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre os pets com a veterinária Sabrina Estrela. A Sabrina é veterinária há 16 anos. E eu queria muito agradecer por você ter aceitado o convite. Sabrina, é muito legal poder contar com você aqui no De Tudo Pode. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Vai ser um bate-papo bem gostoso. E vamos lá, estou aqui para o que vocês precisarem. Vamos que vamos, gente. Só reforçando que o meu ranço é com a Elígia, tá? Então, se vocês não têm pets, está tudo bem, tá? Então, ó, não quero causar nenhum mal-estar, mas enfim. Para a gente começar, Sabrina, a gente sabe que hoje as pessoas têm uma relação muito forte com seus pets. Uma relação que, em alguns casos, beira, de certa forma, até uma certa humanização, né? Até quando a gente fala de mãe de pet, pai de pet. E eu acho que quando a gente. Eu praticamente não sou contra, não tenho nenhum problema com esses termos, mas acho legal reforçar que quando a gente vai por esse lado, talvez a gente crie algumas expectativas em torno do pet que o pet não é capaz de suprir, quando a gente começa a humanizar muito o pet. Eu já li de pessoas decepcionadas por falar com o pet, com o cachorrinho, com o gatinho, e o animal não responder de volta. E fora isso, a gente tem algumas manias que a gente vê hoje, como roupinhas para pet, a gente tem sapatos para pet, a gente tem pessoas que tingem o pet, enfim, uma série de modas em relação ao pet e comportamentos das pessoas em relação aos animais. Minha primeira pergunta para você é: qual é o limite para isso? Até que ponto é saudável a relação que você tem com o animal, para que, mesmo que você tenha um apreço muito grande pelo bichinho, que você trate ele como sendo da família, não acabe ficando uma coisa tão exagerada que faça mal para o animal sem que você perceba. Então, qual é a linha ali para a gente ter um cuidado que, olha, isso aqui parece bonitinho, mas não é legal? Por onde que a gente tem que agir em relação a isso? Vamos lá. É uma resposta, seria um pouquinho longa, mas eu vou tentar me concentrar nos principais pontos. Eu acho assim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente está falando de cães e gatos aqui, mas eu vou tentar separar um pouco nessa questão, porque gatos não são cães pequenos, isso é uma teoria que as pessoas têm que entender. E os cães estão muito, mas muito mais domesticados do que os gatos ainda. Apesar da gente ter esses gatos que vão atrás do dono na hora que chega, alguns que relatam que ele pega a bolinha e traz, mas a gente ainda tem uma distinção de domesticação. Então vamos falar primeiro do cão, que é o mais domesticado e é onde a gente vê uma humanização, como você disse, maior, né? Infelizmente, a gente está falando de animais que têm um grau de racionalidade perante nós muito limitado, obviamente, eles vão associar, eles vão sempre trabalhar com associações, e a gente exatamente fica querendo que eles tenham comportamentos parecidos com uma criança, normalmente, né? Então, eu quero que ele pareça meu filho. Eu tenho relatos de
clientes meus que querem que coma na mesa, ou que quer, sabe? Umas coisas que você fala, então. Às vezes até Hollywood, né? O que você fala para um cachorro num filme, o cachorro ele entende tudo que você fala. É uma coisa. E isso é muito complicado porque o que está acontecendo é que nós estamos vendo cada vez mais problemas psicológicos nos cães. Então, os problemas psicológicos nos cães e nos gatos, mas principalmente nos cães, cresceram absurdamente. Hoje em dia, se você pegar, comparar hoje com 20, 30 anos atrás, a prescrição de psicotrópicos ou ansiolíticos para esses animais, a diferença é absurda. Hoje em dia, a gente faz uso dessas medicações muito mais do que antigamente. Porque eu acabo deixando o animal, obrigando ele, de certa forma, a ter um comportamento um pouco mais humanizado, eu acabo fazendo com que ele também tenha um sentimento mais humanizado no sentido de ansiedade, depressão, solidão. Então, animais que hoje em dia todo mundo mora basicamente em apartamento, certo? A gente não tem aquela coisa de antigamente, que os cães moravam na casa da avó, que os cães comiam fubá com cérebro de boi, não sei se vocês já escutaram isso. Hoje em dia é tudo na ração, dentro do apartamento, pessoas que são totalmente workaholic, saem de manhã, voltam de noite. Os animais acabam ficando muito sozinhos, muito dependentes, e eles começam ou a se automutilar, ou com problemas de comer demais ou comer de menos. A gente tem os problemas alimentares. Como se automutilar? Eles começam a se lamber demais, igual pessoas que roem unha, por exemplo. Então, a gente vê muitos cães, às vezes, chegam até nós no consultório com a queixa principal do tutor: o meu animal está lambendo demais a pata. É claro que isso pode ser um problema dermatológico, e nós vamos averiguar isso. Mas uma grande parcela, quando a gente, depois que eliminamos todas as possibilidades, a gente vê que realmente ali a gente está falando de um problema psicológico, um problema de ansiedade. O animal começa a lamber a pata, alguns chegam a um ponto extremo de começar a arrancar os pelos. Então, eles começam a arrancar tufos de pelo. Nós estamos com um paciente, por exemplo, hoje na clínica, que ele se automutila de arrancar pedaço da pele. Nossa. Da gente ter que entrar com o paciente em cirurgia, dele estar tendo que tomar antidepressivos fortíssimos, entre outros tratamentos complementares que a gente teve que entrar. Então, a questão da humanização, ela traz esses tipos de problema. Hoje em dia, nós temos uma clínica, por exemplo, aqui em São Paulo, especializada em problemas comportamentais dos animais, porque cresceu demais a demanda. Então, acho que o problema principal é isso. A segunda coisa é a questão do próprio tutor. Então, vamos falar agora do que ele espera do animal quando ele faz isso, né? Se eu estou humanizando, eu quero que esse animal, ele jante comigo, ele coma na mesa, ou ele durma comigo, ou ele tenha comportamentos como se fosse realmente o meu filho, uma criança, eu estou esperando coisas que eu não vou ter retorno como eu gostaria. Eu vou me frustrar. E aí, de duas, uma. Ou vai ser aquele tutor extremamente rígido, exigente, que vive brigando com o animal, ou vai ser aquele tutor, uma hora, que perde a graça, comprou o cachorrinho, não era aquilo que ele pensava, ele começa a deixar de lado, doa, larga. Então, a gente tem esses dois pontos para pensar: o lado do animal e o lado do tutor. De qualquer maneira, no consultório, quando a gente vê esse tipo de comportamento, e costumamos ver como? Quando a gente vai vacinar, quando a gente vai atender, e é um animal, às vezes, difícil da gente lidar, por algum motivo. E quando a gente começa a conversar com o tutor, fala: nossa, esse animal não para, nossa, esse animal não sei o que, você vê que o tutor, ele tá ali, ai, tadinho, ou ele tira o animal da mesa na hora que você vai simplesmente aferir uma temperatura, porque ele tem dó do que você vai fazer. E você não vai fazer nada demais, você tá só cuidando daquele animal. Você é o médico, né? Só desse ato você já fala assim: aqui tem alguma coisa. Eles super protegem o animal e o animal sai da natureza dele completamente. É que é muito louco. Assim, você falou uma coisa que é interessante. O cachorro tá, como ele está sendo humanizado, ele tem essa questão de apresentar problemas, entre aspas, humanos. Só que quando uma pessoa tem um problema de saúde mental, psicológico, além de uso de medicamento, eventualmente, ela faz terapia. Ela vai lá, conversa. Com o
animal, a gente pode dar o psicotrópico, pode dar medicação, talvez quem precise de terapia em alguns casos seja o dono, mas não sei se a gente fala, se é correto falar dono ou tutor. Eu acho que eu gosto de usar a palavra tutor. Vamos usar tutor aqui. Então, não sei, de repente, quem precise de ajuda seja o tutor, mas quando é um animal, como faz para resolver esse problema? Porque ele já está com um problema psicológico, como esses exemplos que você citou. O cachorro já está arrancando pelo, já está estressado, você já entrou com a com a medicação. É só isso que dá para fazer? Se esperar a medicação fazer efeito? Não. Junto com isso, tem um segmento que a gente percebe que cresceu muito, principalmente nas grandes cidades. Aqui em São Paulo a gente vê demais. As creches, hotéis e o mercado de passeadores. Então, assim como a gente, quando nós, por exemplo, a gente está depressivo, nós procuramos um médico, esse médico entra com antidepressivo. O antidepressivo é para tirar aquele sentimento, para mexer com a sua química interna, para que a terapia consiga fazer efeito e você vá na causa, certo? Com os animais, a ideia é a mesma. Então, a gente tem que procurar a causa. Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que o meu animal está se automutilando porque ele fica muito sozinho. Então, eu posso entrar com psicotrópico para que aquela química comece a mudar, ele pare de se automutilar, mas eu preciso fazer esse animal sair de casa, eu preciso fazer esse animal passear, eu preciso fazer esse animal interagir, socializar. Aí entra o passeador, aí entra a creche, aí entra o manejo do tutor, entender que ele precisa, sim, ter mais tempo para esse animal, que ele precisa ter qualidade de tempo quando ele está em casa com esse animal. Então, aí a gente vai ter que sempre ir no foco do problema, que às vezes é muito fácil, como eu estou falando, por exemplo, é um animal que fica muito sozinho, e às vezes não. Às vezes a gente tem situações que o tutor não fala para a gente exatamente. O tutor até sabe onde está o problema, mas ele não fala, então fica difícil da gente chegar no X da questão. E a gente fica só na medicação para, pelo menos, ajudar aquele sintoma mais severo. Mas sim, só a medicação não. A medicação ela é um auxiliar. Então, aí a gente realmente entra com o manejo, que a gente chama, né? O manejo é exatamente isso. O que está acontecendo? Esse animal precisa gastar energia? Eu tenho um border collie que, de repente, mora num apartamento minúsculo, o animal é extremamente hiperativo, e eu preciso fazer ele gastar energia. E ele está ficando em casa, sozinho, o dia inteiro, deitado, dormindo, não tem nada para fazer. Então, vamos fazer ele gastar energia. Porque a hora que isso acontecer e ele entrar numa rotina de gasto energético, de socialização, o remédio não vai mais precisar ser usado. É interessante isso que você falou, porque tem aquelas pessoas que ficam, 20 horas, exagerando, né? Por dia fora de casa, ficam 12 horas, e aí o animal fica sozinho. Tem alguma raça, assim, por exemplo, se a pessoa tiver um peixe, uma tartaruga, tudo bem ela ficar 12 horas sozinha, não vai sofrer. O gato, eu acho que também tem essa questão, por ser um animal, como você falou, diferente, não um mini cachorro, acho que ele fica bem também. Não sei se depende da raça, mas os gatos que eu vi até hoje ficavam tranquilos, não tinha um relato do dono que houve um estresse. Mas tem raças de cachorro que late, uiva, você está vendo que o bicho está sofrendo. Ou seja, para quem não tem tempo e quer ter um cachorro, existe uma raça que seja, entre aspas, adaptável para essa nova rotina das pessoas, ou a gente, não adianta, se você não tem tempo, você não pode ter um cachorro, não deveria, porque você não vai poder cuidar dele. Claro, a não ser que você invista numa pessoa para passear, coloque numa creche, mas a pessoa que não tem esse dinheiro para, por exemplo, pagar uma creche para o animal. Ela quer ter um cachorro, ela mora num apartamento ou mesmo numa casa, mas o bicho vai ficar a maioria do tempo sozinho. Dá para ter cachorro? Vamos lá. Eu sou da opinião que, se eu não tenho condições, seja ela financeira ou de tempo, é melhor eu não ter. Essa é a minha opinião, tá? Pessoa física e pessoa jurídica, como veterinária também. Cães, eles demandam não só atenção, mas tem sim um gasto, né? Hoje em dia a gente está começando a ter uma rotina ali de convênios de saúde, né, de planos de saúde, mas ainda não é uma rotina e nem é uma realidade que a gente tem. Então, sim, quando ele fica doente, ele gasta, então tudo isso tem que ser pontuado. Mas em relação, você me perguntou de raça, não existe, não tem como eu dar uma resposta, existe uma raça, olha, essa raça é ótima porque ela não late,
ela não faz cocô, Ela nada não sofre. acontece, nada. É lindo. Lá É um na peixe, região né? tem um monte. Peixe Mas tartaruga. existem o que a gente fala sempre assim, quando você for adotar ou comprar, você precisa entender qual é a sua rotina de vida. Você precisa entender também que esse animal, ele vive 15, 18 anos. Então, não adianta assim, hoje eu tô aqui, amanhã não sei onde eu tô, qualquer coisa eu vou doar esse cachorro. Não, esse cachorro vai ter amor a você. Esse gato, o gato, ele tem amor a gente, ao contrário do que se fala, algumas pessoas, não, o gato, ele tem amor a casa. Não, o gato tem amor a nós. Então, existem algumas raças que são mais agitadas. Por exemplo, o Border Collie, ele demanda energia, ele gosta de brincar, é um cachorro que ele gosta de ser treinado, ele gosta de ser desafiado, ele gosta de ser chamado o tempo inteiro para fazer alguma coisa. Você jamais, se você não tem tempo, vai pegar um animalzinho desse. Mas Sabrina, eu tenho como pagar um passeador ou uma creche, já não resolve? Já não adianta? Ele vai todos os dias passear ou para a creche? Se for, ajuda bastante. Se não, uma vez ou duas por semana não vai resolver o problema dele. Sabrina, eu tenho um vira-lata ou eu tenho um cachorro que é extremamente pacato, ele não gosta muito de passear, ele não gosta muito de brincar, e aí eu também sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro, tudo bem eu ter esse cachorro? Depende, tudo bem, ele não vai exigir que você passeie com ele 1 hora por dia ou 1 hora 5 vezes por dia. Só que ele vai querer a sua companhia. Ficar sozinho não faz parte da rotina dele, né? Lembrando que cães vivem em matilha, não vamos esquecer disso. Os gatos também vivem nas suas comunidades. Apesar das pessoas acharem que o gato fica sozinho muito bem, não é bem assim. O gato que fica em casa, eu já recebi perguntas como: quero comprar ou adotar esse gatinho, mas eu gosto de viajar e passar 5, 6 dias fora. Tudo bem, né? Meu gato pode ficar em casa sozinho. Não. Seu gato até pode ficar em casa de uma sexta a um domingo, tudo bem, melhor que o cão, ok, mas por 5 dias, repetidamente, todo final de semana, não, seu gato vai deprimir. Seu gato não vai ficar legal. Ô, Sabrina, já que a gente está nesse mérito da saúde mental do animal, uma curiosidade que eu tenho, até que ponto é saudável a bronca? Eu não sei se eu sou um case de sucesso com a minha gatinha. Ela é uma gatinha preta, ela tá para completar 2 anos. E qual que é a minha forma de conversar, vamos dizer assim, com ela? Eu simplesmente tento não deixar que ela se sinta à vontade em lugares que eu não quero que ela fique. Por exemplo, ela sobe uma vez em cima da mesa, imediatamente eu já vou e tiro. Ela sobe de novo eu vou e tiro. E toda vez que ela sobe, eu vou e tiro. E pelo menos, aparentemente, aqui parece que está funcionando. Eu não tenho esse hábito de dar bronca, eu não consigo dar bronca, é da minha personalidade. Então eu sempre vou por esse caminho de, aqui, se você vai subir aqui, eu tenho toda a paciência do mundo para tirar você todas as vezes que você subir. E também a gente aqui não teve nenhuma circunstância drástica, porque ela é muito dócil, de ela atacar uma visita, ela não faz brincadeiras, às vezes, muito agressivas. Tem gente que não entende muito bem as brincadeiras do gato, que deixa umas marquinhas, uns arranhões, e acaba se irritando muito facilmente com o gato. Ela arrancou um pedaço do meu rosto. Não é agressivo. Não, eu que tomo cuidado e estou acostumado, para mim não é. Mas, enfim. E a gente sabe que não só gatos, mas muitos cachorros, alguns são um pouco mais animados, mais imperativos. E a tendência é a gente ver as broncas, né? O caminho é esse. Vale dar uma bronquinha de vez em quando. O ideal é evitar. A gente vai pela linha do reforço negativo. Como que você controla o comportamento do animal nesse sentido, sem que você tenha que ser agressivo verbalmente, fisicamente com ele? O comportamento animal tem sido estudado sempre, há muito tempo já, mas cada vez um pouco mais aprofundado, de ambas as espécies, né? Tanto gatos, felinos, quanto os canídeos. O que eu sempre falo, por exemplo, para um cliente meu, quando ele pega um filhote, principalmente, é assim, não importa a palavra que você está falando. Eu posso falar palavras muito duras, se eu falar numa entonação muito carinhosa, ele vai achar que eu estou sendo a pessoa mais fofa do mundo e achando aquilo lindo. E eu posso falar palavras fofas, mas da maneira mais dura,
que ele vai achar que eu estou brigando com ele. Então, é sempre assim a entonação da voz. A questão da bronca, eu acho que vale, porque a gente tem que entender, lembra que eu falei que eles agem por associação. Eles vão fazendo conexões e associando certos comportamentos que eles têm com com o feedback positivo ou negativo. Ganhei uma coisa boa, ganhei uma coisa ruim, uma coisa legal aconteceu ou não. Eles não têm eles não raciocinam como a gente, né? Começo, meio e fim. Então, acho assim, a bronca é válida, mas não adianta fazer a bronca com tapa, não adianta fazer a bronca esfregando o focinho dele no xixi, no chão, do que ele fez, como se fazia Tem muito. gente que faz isso? Antigamente se fazia muito isso. Na nossa época, Lígia, fazia muito isso. Então, eu não lembrava. É porque eu nunca tive só agora que eu tenho o gato da vizinha aqui em casa, que às vezes ele traz até uns presentes meio inusitados. Antes eram lacinhos de cabelo, agora são passarinhos mesmo. Você acorda, o passarinho tá morto e ele tá feliz assim. Olha o que eu trouxe você. E ele está apaixonadíssimo por você, com certeza. Então, por exemplo, se você chegar para ele, brigar com ele, ele não vai entender, porque aquilo para ele é um presente, é uma coisa boa. Mas vamos supor que mesmo assim você brigue, ele vai começar a fazer mais com o tempo, porque ele está vendo que toda vez que ele faz aquilo, algo ruim acontece a ele, ou ele está desagradando a pessoa que ele gosta, que ele ama. Para você passar essa mensagem, é válido utilizar alguma estratégia física? Uma coisa que eu vejo muita gente fazer e que eu particularmente eu não gosto, eu não faria, acho que mesmo que falassem que é uma boa, é às vezes borrifar água. Isso eu já vi. Eu não sei se talvez o cachorro ele lida um pouco melhor com isso, mas a minha gata, por exemplo, ela não gosta de água. Eu acho que poderia ser um trauma, um choque para ela começar a borrifar água nela, coisas do tipo, enfim, mas tem alguma estratégia física, caso só na bronca você não consiga ali, transmitir o que você está querendo passar? Essa questão da água é um pouquinho polêmica. Eu não sou especializada em comportamento, então eu nunca fiz um curso de adestramento, nada disso, mas eu leio um pouquinho de alguns colegas que eu acompanho. A questão da água, eles dizem que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ela pode tanto servir para o que a gente quer, então, assim, fazer com que aquele animal entenda que aquilo que ele está fazendo não é agradável, que ele não pode subir na mesa, etc. Como eu posso provocar, por exemplo, o animal ele tem medo de banho, ele tem medo de água. É uma coisa que até então as pessoas às vezes não associam, né? Poxa, toda vez vem com esse negócio de água, a água é ruim, então eu não vou tomar banho. Então eu também já escutei isso de alguns adestradores. Em todo caso, por exemplo, o que você faz, Bruno, de retirar a sua gata de cima da mesa, porque isso não é uma coisa que ela tem que fazer, ela tem que entender, já está de bom tamanho. Tudo bem, você vai tirar 200 vezes, mas uma hora ela vai entender. Tá funcionando. E é uma coisa que funciona. E a repetição, é sempre agir na repetição. Eu sempre falo isso para todo mundo que adquire um animalzinho. Eu quero que ele aprenda a fazer xixi no lugar certo, eu não quero que ele suba na mesa para comer. É a paciência. Você vai falar não 20 mil vezes. Um não duro. Você vai tirar o animal da mesa, você vai fazer ele dormir na caminha dele. Uma hora ele vai entender que é para fazer aquilo e também não vai ser sofrido para ele. Ele vai entender que está tudo bem. Ele só não vai subir na mesa, mas que está tudo bem. O Bruno estava falando do amor que ele tem aí pela gatinha dele e que ele é uma pessoa que dá uma bronca de uma maneira carinhosa. Ele não briga, ele ensina. Só que nessa questão de intervenção dos bichos, assim, tanto na bronca quanto quando você quer... Desculpa, me atrapalhei. 1, 2, 3... Vai. O Bruno estava falando agora sobre essa questão de educar o bicho de uma forma carinhosa. Ele pega a gatinha dele, ensina o que deve fazer, só que ele não grita, não joga água, porque ele acha que vai criar um trauma. Só que tem pessoas que, como você falou lá no começo, elas priorizam o que elas querem e não o que o bicho precisa. E a gente tem um assunto que a gente falou, foi logo a primeira pergunta, e que acho que tem a ver com essa questão também, que são as intervenções que as pessoas fazem na parte física do bicho. Que é assim, por exemplo, antigamente cortavam o rabo dos cachorros, não vai ficar mais bonito. Eu realmente não entendia, porque nesse tempo eu era criança. Então eu ficava, mas por que vai cortar o rabo do bicho, gente? Se ele nasceu com rabo, deixa ele com rabo, né? Também cirurgia para o cachorro não latir alto e não incomodar os outros.
que para mim sempre pareceu muito surreal, mas a pior de todas para mim é a conchectomia, que é aquela que adequa as orelhas do cachorro. Eu fiquei passada quando eu descobri que Doberman não tinha a orelha para cima. Orelha. Era cirurgia. Para mim era tipo, era raça. Ai, que bonitinho, nasceu com a orelha assim. Aí um dia, há muitos anos, lendo sobre o tema, eu falei, gente do céu, o Doberman é mutilado. Porque isso é uma mutilação. Então, Isso. assim, alguma dessas cirurgias ainda é feita hoje em dia. Também tinha uma que, aí eu não sei se você entende dessa parte de pássaro. Cortavam as asas dos pássaros para criar, assim, para ele não fugir. Para mim, isso tudo sempre foi tão surreal, porque me colocando no lugar do bicho, não gostaria que cortassem partes minhas, assim. Se eu quisesse cortar, tudo bem, mas as outras pessoas decidirem por mim que não, você vai ficar mais bonito com as orelhas para cima, ou sem rabo, ou sem voz. Então, assim, ainda é possível fazer isso hoje em dia de forma legalizada, ou essa, desculpa a palavra, mas para mim é uma aberração. Ainda dá para fazer esse tipo de aberração? A pessoa que se propõe a isso, ela tem que fazer de uma forma meio clandestina. Hoje em dia, graças a Deus, sou totalmente dessa opinião também, é uma aberração mesmo, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem leis que protegem, então, esse tipo de mutilação, é uma mutilação. Então, nós veterinários estamos proibidos de fazer a conchectomia, a caudectomia, que é a retirada da cauda, cortar, então, corda vocal ou qualquer outro tipo de mutilação, a não ser que exista, obviamente, uma questão de saúde ali, então o animal, ele perdeu um pedacinho do rabo, ele está com uma necrose, etc. Mas por questões estéticas, não. Uma coisa que eu acho que as pessoas precisam saber, muitos hoje em dia já sabem, mas eu acho que falta. O rabo é a continuação da coluna vertebral do animal. Então, assim, o rabo ele tem uma função para aquele animal. Às vezes, dependendo da raça de equilíbrio, dependendo da raça, para ela demonstrar exatamente todos os afetos dela, enfim, ela tem uma função para aquele animal, assim como as orelhas. A orelha dos animais, ela não é ou para cima, um pouco mais curva, um pouco ou para baixo, à toa. Vamos pensar nas orelhas, principalmente que nem pastor, que tem aquelas orelhas em pé. Eles fazem uma acústica na audição. O pitbull, ele precisa daquela orelhinha, apesar de ser pequenininha, ela fica caidinha, ele precisa daquela proteção. Tanto porque ele não tem nenhuma outra proteção, por exemplo, como pelos, que vai proteger ele de agressões externas. Ele precisa daquela proteção para uma questão até, por exemplo, de audição, para ele escutar melhor, não ter um som muito alto, enfim. Então, as orelhas têm função, elas não nascem do jeito que elas nascem, por uma questão de, Deus errou na fabricação deste animal, né? Então, realmente, não. Hoje em dia, quem faz, seja canil ou uma pessoa que adquiriu aquele animal, se algum veterinário faz, ele faz na clandestinidade. E eu acho, Sabrina, até rapidinho, pegando esse gancho da pergunta da Elígia, que assim, a gente está falando dessa questão da mutilação, assim como pessoas também cortam bigode de gato e coisas do tipo, e eu acho que até algumas coisas que parecem um pouco sutis, vale também a gente fazer um alerta de que, poxa, talvez seja bonito esteticamente, o que é questionável porque eu não acho, como por exemplo as pessoas que têm o hábito de tingir cães. Teve uma época que virou quase uma febre, eu não me recordo exatamente em qual país, poodles pintados de rosa. Então é um excesso de química e as pessoas muitas vezes não têm essa dimensão, né? Então a gente fala sobre essa questão de arrancar uma parte do corpo, só que às vezes alguma sutileza, já vi gente colocando piercing no animal. Então, hoje em dia a gente está com as tatuagens também acontecendo. Tatuagem? São pequenos detalhes também que fazem muito mal para a saúde do animal nesse embalo que você estava falando, né? E são coisas tão desnecessárias e tão fora da espécie, da natureza deles, que assim, não tem razão nenhuma, né? Se você parar para pensar, você não tem o porquê. As tatuagens, hoje em dia, criaram grande polêmica até um tempo atrás. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem uma força-tarefa a favor dos maus tratos que está ganhando força. Então, a gente tem delegados... Contra os maus tratos, né? Contra os maus tratos, contra os maus tratos. Então, a gente tem a Lei Sanção, que veio aí para ajudar a gente, que aumentou bastante a penalidade, nós temos alguns delegados trabalhando a nosso favor em relação a isso.
a medicina forense na veterinária que vem crescendo. Então, justamente porque a gente vê algumas dessas coisinhas que vocês citaram como maus tratos. Então, a tatuagem é a mais nova moda, eles anestesiam aqueles animais, raspam o pelo e tatuam o seu corpo inteiro. Então, se vocês derem um Google aí, vocês acham algumas matérias sobre. É bizarro. Aberração. É aberração também. Nossa Senhora. Lembrando que esse pelo pode não crescer mais, dependendo do animal, lembrando que, né, não tem o porquê. A questão de pintar os cães, o pelo, né, o pelame, que nem o Bruno comentou, a gente tem hoje em dia algumas químicas que foram inventadas para acontecer isso. Então, existe hoje, por exemplo, os groomings, e você tem as feiras pet, às vezes, que tem pessoas muito boas que trabalham com banho e tosa e com a parte de grooming, e fazem essas tintas, deixam o cachorro todo colorido, mas são tintas realmente atóxicas para aqueles animais. O perigo está nas pessoas que olham isso e querem fazer em casa. E elas fazem com papel crepom, ou elas fazem com tinta de cabelo que não pode, que é tóxica para o animal, ou coisas piores que a gente já viu aí. Então, o que eu sempre falo, se você quiser fazer, por exemplo, tingir o pelinho do seu cachorro, procure uma pessoa que entenda, um profissional e produtos que sejam voltados para isso. Se você chegar para mim e falar, Sabrina, mas não é totalmente fora, não é uma humanização? Completamente. Tem alguma necessidade? Zero. O cachorro ele não se olha no espelho, ele não se acha nem mais feio, nem mais bonito. Para ele só ficou mais tempo lá parado, enchendo o saco, fazendo uma coisa que ele não estava afim. Tá de boa. Né? O cachorro tá de boa. Nesse caso da tintura, a gente ainda tem essa possibilidade. Fora isso, então qualquer outra coisa que a gente pense em fazer aí, como eu comentei das tatuagens, ou qualquer outra coisa que a gente pense, pode ser configurado como maus tratos realmente. Gente, que loucura isso, né? Assim, não dá para falar de pet sem falar de Luísa Mel. Porque ela desperta amor e ódio na galera, né? Eu já vi pessoas que amam, idolatram e querem ser amigos de Luísa Mel e outros que criticam os métodos, falando, não, ela protege os animais, mas ela quer aparecer. Então, há uma polêmica. Porém, eu não quero falar das polêmicas envolvendo Luísa Mel. Né? Eu tô no time amor, tá? Eu tô no time amor, me já julguem, foi apaixonado me julguem, podem me atacar, mas enfim. Eu tô no time que não sabe o que pensar direito. Eu gosto da causa, mas eu acho que às vezes ela é meio midiática. Mas enfim, o que eu quero falar é sobre um caso específico e é um exemplo que, em setembro de 2017, ela junto com a equipe resgatou 135 cães de um canil em Osasco, onde eles viviam em más condições, sofriam maus tratos. Isso eu acho muito legal do trabalho dela. Só que esses cães eram cães de raça, que costumam ser caros, tipo Lhasa, Pug ou Pug, né? Pug. E Yorkshire, que veio a ser o famoso Madruguinha, para quem acompanhou Chaves, né? Nessa infância de 20 anos atrás. Então, assim, essas raças costumam ser caras para quem quer comprar, e aí, normal, você quer, mas às vezes você não pode pagar pelo que você quer. E assim, só que uma semana depois, era dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais. E ela aproveitou, já estava marcado, para fazer uma feira de adoção. Só que, assim, nas notícias que você vê da época, ela estranhou, porque 2 horas antes a fila dobrava o quarteirão, todo mundo queria os bichos. Ela recebeu milhares de e-mails, milhares mesmo, perguntando sobre esses bichos que ela tinha resgatado. Só que como ela não tinha guarda dos bichos, e eles não tinham sido cuidados ainda, ela não colocou para adoção nessa feira, né? Precisava de um tempo para resolver essa questão de legalização. Quando as pessoas foram avisadas que aqueles animais não estariam disponíveis, nessa feira que a fila dobrava, ela conseguiu doar entre cães e gatos 10 animais. Então, assim, a questão não é perguntar à pessoa que, você tem que adotar ou você tem que comprar. A dúvida aqui é até que ponto vale a pena a pessoa pensar num animal como esse artigo de luxo, entre aspas, que é aquilo, ele não é um animal que você pode devolver depois se ele não for do jeito que você quer. E aí tem essa questão e também assim, quando você às vezes compra um animal, nem sempre ele é do tipo, a minha vizinha cruzou a cadela dela com um cachorro, teve um filhote, e depois ela castrou e ela vai vender esses filhotes. Isso é uma coisa. Mas tem criadouros, como esse que ela resgatou o animal, que as fêmeas são parideiras. Elas ficam ali, elas emprenham, assim, os filhotes são fofos, mas a fêmea está acabada por causa dessa exploração. Então, a pessoa que faz questão de ter um bicho de raça, como é que é esse negócio de eu quero adotar porque eu gosto de bicho e eu quero adotar porque eu preciso ter essa raça?
Porque virou um comércio, assim, essas pessoas que criam esses animais com maus tratos, tem pet, o filhote custa 10 mil reais. Então, assim, virou uma fonte de renda. Então, assim, quem quer ter um bicho de estimação? Se a pessoa quer só uma raça específica, será que é o caso dela reavaliar se ela realmente quer o bicho ou se ela quer o status? Ou não, é uma coisa assim, de repente ela tem uma ligação afetiva, um desejo de criança. Como que é isso para o veterinário? Bom, nós temos todos os perfis possíveis e imagináveis, e vocês devem imaginar as coisas bizarras que a gente às vezes escuta também por conta disso. Não vou entrar numa polêmica, porque o assunto já é um pouco polêmico, mas eu acho uma coisa que até eu conversei com a Elígia, né, Bruno, numa prévia, eu falo que a gente não pode ser os dois extremos. Eu acho que não tem o certo e errado quando a gente vai tanto para um lado quanto para o outro. Eu não vejo problema nenhum em a pessoa comprar, assim como eu não vejo nenhum problema em a pessoa adotar. Sou super a favor da adoção. Aqui em casa eu tenho tudo adotado. Não porque eu seja contra comprar, mas sim porque assim as coisas foram acontecendo e eu me sinto melhor dessa maneira. A questão da compra é que aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem fiscalização, a gente não tem uma boa legislação, estamos muito aquém do que deveria ser. Existem as normas de boa prática de um canil, existem as normas em relação a nós, como médico veterinário, que a gente indica para uma cadela o que seria saudável para uma cadela ser uma matriz. Ela pode ser? Ela até pode, mas ela não vai cruzar no primeiro e no segundo cio, ela não vai cruzar cios seguidos, ela precisa de um acompanhamento veterinário rotineiro. Esses animais, eles precisam ser criados como animais de uma casa normal, e não dentro de uma gaiola, de um aquário, como muitas vezes aconteceu. Então, esses canis que o projeto da Luísa Mel, ela já estourou, entre outros, a gente já viu cachorro sendo criado dentro de aquário. Então, assim, é o atrás da cortina do que as pessoas estão comprando é surreal, é muito surreal. E as pessoas, infelizmente, ou porque elas realmente não estão nem aí. O que eu quero dizer com isso tem pessoas que têm noção dessa realidade, mas elas não vão atrás para saber, porque elas querem o bonitinho, elas querem o cachorro fofinho, elas querem o status. E aí vai ser aquela pessoa que quer um Golden Retriever porque é lindo, porque é fofo. O cachorro cresce, o cachorro chega em casa, ele destrói o apartamento da pessoa, a pessoa pega e joga na rua, doa, dá para o vizinho, não quer mais, ou simplesmente ela não cuida, ela larga lá no quintal. Então tem a questão do status. Ou às vezes porque as pessoas realmente não sabem, por ignorância mesmo. Elas não têm conhecimento do que acontece nesses canis, né? E o ambiente é totalmente insalubre. Um animal, uma pessoa que vai vender um filhote de raça criado como se deve realmente, o filhote realmente não é barato, porque não sai barato você fazer isso. Não fica, você tem que dar uma ração de boa qualidade, um veterinário visitando o teu canil o tempo inteiro. As vacinas, você não vai doar esse cachorro sem vacina, os filhotes, você não vai vender, né, sem vacina, os filhotes. Os exames de sangue desse animal, os ultrassons e etc., e tudo que envolve, sai caro. Você não vai emprenhar essa fêmea 2 vezes no ano. Então, se a gente parar para pensar financeiramente, você criar um animal, um filhote para você vender, sai super caro. As pessoas, elas não querem ter trabalho, elas querem só o caixa eletrônico ali, a moedinha caindo, criam de qualquer jeito, pegam muitas matrizes, não cuidam dessas matrizes, elas não sabem nem o que é médico veterinário na vida delas. Os maus tratos desses animais chegam num grau absurdo, às vezes pior do que pessoas que maltratam. Vou falar até uma coisa que é meio chocante. Eu já vi canil, os maus tratos daquele canil era tão grande. Se uma pessoa batesse num cachorro, não chegava nem perto do que a gente via naquele canil. Gente, você literalmente não trata assim, em nenhum aspecto como um ser vivo, né? Não. É totalmente um objeto que você joga, você fecha em algum armário, etc. Você não tem nada de... Sabrina, você falou que... Eu acho que eu não sou contra as pessoas comprarem, mas realmente as pessoas precisam procurar boas indicações, tanto com médicos veterinários, quanto às vezes com pessoas que gostam da raça. Hoje em dia existem grupos, às vezes, de algumas raças que
que eles se formam de pessoas que gostam, então elas acabam dando indicações. A internet é aliada, então. A internet é aliada nessa busca. A internet nesse sentido é uma aliada. Então a gente vê, eu participo do grupo do Golden, do grupo do Border Collie, do grupo do Shih Tzu, e isso ajuda a divulgar coisas ruins também. Então, quando essas pessoas elas têm paixão pela raça, então elas também não vão admitir um criador ruim ou qualquer outro tipo de anomalia perante aquela raça, então isso ajuda. Então, eu acho assim, em relação a comprar, quero comprar um cachorro X. Esse cachorro, você tem condições de criar ele na sua casa? Ele corresponde à sua rotina de vida? Você tem situação financeira para manter? Lembrando que as raças também, elas têm algumas predisposições, às vezes alguns tipos de doença. A gente sabe que, por exemplo, Bulldog francês é uma raça que não é para quem não tem uma condição financeira. Pode parecer ruim o que eu estou falando, não é preconceito da minha parte, é uma verdade, é uma rotina, uma coisa que a gente vê na prática. Realista. Sendo realista. Realista. O Bulldog francês, ele tem muitos problemas de saúde. Ele tem muitos problemas ortopédicos, ele tem muito problema de pele, ele demanda um gasto financeiro alto. As pessoas acham bonitinho, pega aquele filhotinho, aquela bolinha de gordura que está ali, né, quando é filhote, e ele começa a apresentar problemas, às vezes, logo cedo. Essa pessoa simplesmente, ela some com o cachorro, ou larga na rua, ou elas acabam dando para outra pessoa que também não tem condição de cuidar. Vou dar para minha vizinha, que achou bonitinho, mas a vizinha também não tem condição de cuidar. Então, tem raças que demandam, sim, um pouco mais de cuidado. E aí não adianta você ir atrás e falar, eu tenho dinheiro para comprar e vou comprar por vaidade, por status. Aquele animal é um ser vivo, aquele animal ele precisa que você seja muito consciente na hora de adquiri-lo. E isso vale para gato também, para aproveitar até o gancho que o Bruno é pai de gato. Os gatos, as raças também têm suas particularidades e também são caras. Também as raças, se são bem criadas, são gatos caros. Então, você jamais vai adquirir um gatinho persa ou um Maine Coon por um preço muito barato. Se você adquirir, desconfie. Desconfie muito, muito mesmo. Vai atrás. Se mostrarem para você um lugar todo fofinho, desconfie que por trás daquele lugar fofinho tem alguma coisa rolando. Nossa. Sabrina, você disse que não queria entrar em polêmica, mas eu vou entrar numa pequena polêmica. A gente está encaminhando para o final do podcast. Eu acho que uma pergunta assim, inevitável a se fazer para veterinários. Às vezes a gente que está um pouco distante, né? A gente não tem um conhecimento técnico dessa parte da medicina. A gente pensa que as coisas são muito branco no preto, preto no branco, que tem uma forma assim base que todo mundo está em acordo para você lidar com o animal. E uma discussão que eu vejo muito grande na comunidade veterinária é a questão da castração. Eu tenho um colega que ele fez um curso de veterinária e ele me disse uma coisa que assim, eu juro que eu não imaginava, falta de conhecimento mesmo. Ele falou que alguns veterinários simplesmente se recusam, não trabalham com a castração. E eu sempre imaginei a castração como uma coisa natural. Parece que é quase um hábito. Você pega o animal e a primeira coisa depois da vacinação é você esperar o tempo para que esse animal possa ser castrado. Então eu queria saber de você, tanto para gato quanto para cachorro. A gente deve mesmo castrar o animal? Tem algum problema nisso? Porque como a gente vê essa discussão, às vezes a gente fica meio perdido de, poxa, quem está falando o que talvez eu deva dar um pouco mais de atenção. É complexo para quem é dono e tudo mais. Mas, enfim, castra ou não castra? Vamos lá, vou tentar esclarecer um pouquinho, tá? Na comunidade veterinária, hoje em dia, também existe um pouquinho de polêmica. Eu sempre costumo abordar da seguinte forma, eu gosto de explicar, tintim por tintim, a decisão de castrar ou não castrar, de castrar antes ou castrar depois. Aí vem a parte técnica mesmo. Então, até um tempo atrás, nós sabíamos por estudos que cadelas, as fêmeas, principalmente de cadelas e as fêmeas de gato, castradas antes do primeiro cio, a gente tinha uma garantia de quase 100% que elas não desenvolveriam câncer de mama. Isso era uma questão de estudo, uma amostra, e isso é real.
Bom, com o tempo, alguns outros. Até então, vamos castrar antes do primeiro cio todo mundo, as fêmeas, tá tudo certo. Bom, com o passar do tempo, alguns outros estudos mostrando um lado ruim da castração precoce foram aparecendo, como, por exemplo, mais até em cães, porque cães a gente tem cães de portes maiores, então a gente interfere um pouco na questão do crescimento e tempo, né? As cadelas ou até os machos que eram castrados precocemente, eles tinham uma alteração, um prejuízo no seu desenvolvimento, no desenvolvimento de tendões, de músculo, desenvolvimento ósseo. E que isso, então, é prejudicial para ele depois, quando ele estiver na fase adulta. Então, vamos supor, eu tenho, por exemplo, cães que têm uma fragilidade, tem uma tendência à displasia, ou que ele tem uma fragilidade pela raça, a ter uma fragilidade de tendão, uma luxação patelar. Se eu castro esse animal mais cedo, eu não estou deixando esse animal se desenvolver corretamente, então pode ser que eu esteja prejudicando já essa predisposição dele. E que isso também é real. Então, quando a gente fala de castração, eu sempre falo assim, se possível, e o que isso significa? Eu tenho que ter um tutor responsável. Nós, na veterinária, por essa questão até de abandono, de tudo isso que a gente até discutiu um pouquinho de projeto da Luísa Mel, das ONGs, a gente lida com a questão de não sair por aí cruzando, deixando esses animais cruzarem e procriarem, né, sem uma responsabilidade, sem um porquê, sem, enfim, uma razão. Então, se o tutor é responsável e der para esperar, vamos esperar as cadelas e as gatas passarem do primeiro cio. No caso das cadelas de pequeno porte, primeiro cio. Nos casos das cadelas de médio a grande porte, dá até para esperar o segundo cio, se a gente estiver falando aí mais ou menos de um cio de 6 meses de idade. Então, primeiro cio com 6, segundo cio com 12 meses, 13 meses de idade. E a gente castra depois, porque eu considero que elas já tiveram o crescimento delas, o que dependia do crescimento delas, da parte hormonal, já aconteceu. Machos, o ideal, como a gente está falando aí de testosterona, o ideal é que eu castre esse macho lá pelo 1 ano. Se for um animal de grande porte, gigante, 1 ano e meio. Se eu estou falando de uma pessoa que não vai ter paciência de lidar com o cio, não vai ter paciência de lidar com algumas alterações comportamentais ligadas aos animais que são inteiros, né, que a gente fala, que são férteis, ou um tutor que eu já conheço, eu sei que não é tão responsável, tem vários animais em casa, tem macho que não é castrado e ele não quer castrar a fêmea, eu sei que não vai dar muito certo isso, aí eu recomendo que castre antes, realmente. Então, no caso das fêmeas, com 5 meses e meio, pelo menos, a média delas entrarem no cio é 6, e os machos que castram por aí por 7 meses, que é quando eles já entram numa fase um pouquinho mais adolescente para adulto, eu costumo dizer. Então, até para ficar claro, né, o grande problema em relação a isso não é a castração em si, né, é você ter essa responsabilidade de respeitar o tempo do animal para que depois o que aparenta ser uma solução naquele momento acabe depois se tornando um problema futuro, né? É você deixar o animal se desenvolver de uma forma que aquilo não seja tão problemático, né? Esse seria o mundo ideal, digamos assim, a gente achar o time ideal. E eu sempre falo assim, gente, medicina veterinária é individualizada. Então, não existe um protocolo, uma receita de bolo para nada, nem para vacina, né? Mas a questão da castração, assim, se tiver algum veterinário que se recusa a fazer castração em qualquer tipo de situação, eu desconheço, graças a Deus, porque eu acho que a castração ela é bem-vinda, sim. Se você não tem intenção de cruzar o seu animal, seja ele novinho ou ele numa idade um pouquinho mais de 1 ano, por exemplo, castre esse animal. Você vai estar evitando um monte de problemas. Então, eu estou evitando nas cadelas o risco de câncer de mama, eu estou evitando o risco de uma piométria, que é uma infecção do útero, eu estou evitando, no caso dos machos, algum tipo de tumor de testículo, prostatites mais para frente. Eu estou evitando alguns comportamentos indesejados ligados à parte hormonal. Então, castre, eu sou super a favor da castração. Eu só acho que a gente, como médico veterinário, tem que sentar com o dono e entender com quem a gente está falando e saber dizer qual é o time dessa castração. Sim. Perfeito. Sabe que a gente está chegando ao final do nosso programa, queria muito agradecer a sua presença. Eu acho muito legal a gente poder trazer esses alertas de que
não se deve pegar um animal se em algum momento ele for ser um transtorno. Como ele já estava falando, você cortar as cordas vocais de um animal, gente, você pegar um cachorro porque o cachorro não possa latir, pelo menos na minha cabeça é ilógico, mas a gente sabe que tem gente de todos os perfis espalhados por aí, então muita coisa que é ilógico para uns, infelizmente faz sentido para outros. E sempre legal também a gente poder ressaltar, né, que a saúde vem sempre acima da estética. Muitas pessoas acabam esquecendo um pouquinho disso. É bonito ter o cachorrinho lá todo com o lacinho, todo pomposo, mas é muito mais bonito quando o cachorrinho ou gatinho, ou seja, qual for o pet, está saudável, né? Então, Sabrina, muito obrigado mesmo pela participação, muito legal poder contar com você. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite, espero ter ajudado, ter cooperado aí para o podcast de vocês. Foi um prazer, foi muito gostoso. Ai, que bom que você gostou, porque foi um prazer para a gente também, esclarecendo que, embora eu não tenha pets, porque... Vai adotar. Eu tenho uma ideia muito louca, que é assim, gente, os animais vivem pouco, se eu adotar hoje, eu vou ter que passar pela morte dele, eu vou sofrer, eu tenho esse drama, tipo, meio Marimar, assim, um drama. E assim, só para esclarecer, a tutora do Luke, que é minha vizinha, ela é ótima, ela resgatou o gato na rua, com problema no olho, ela cuidou dele. Só que na cabeça do gato, a casa dela e a nossa é a mesma, e para ela tudo bem, porque ela sai e fala, gente, cuida do meu menino. Para o gato tá tudo bem. Então ele fica aqui e tem uma coisa interessante. Uma vez ela foi visitar a família dela no Paraná e o gato ficou muito triste. Ele ficava aqui em casa olhando para o nada. A gente falou, gente, ele fica doente. A gente descobriu que ela tinha viajado. E aí ele estava sentindo essa história que você falou, que falam que o gato é insensível, não é não. Então hoje eu vou encerrar primeiro mandando um beijo pro Luke, que é o gato da vizinha, mas mora no meu coração, de Nazaré Tedesco dos gatos. Vocês já sabem que ele trouxe até passarinho de presente para mim, não quero me gabar. E se você, assim como eu, gostou do conteúdo de hoje, curte esse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar as novidades, porque aqui, vocês sabem, a gente fala, aqui é o De Tudo Um Pode, então a gente pode falar de tudo.